Vamos iniciar então aqui o nosso bate-papo de radialista. Hoje vamos falar sobre entrevistas, como fazer entrevista. Vai ser bem legal aí, esperando a Welda entrar, esperando todo mundo também participar aqui. Só esperar o pessoal entrar aqui também, né? Nosso bate-papo de toda quarta-feira, conversando aí um pouquinho sobre rádio, né? Falando um pouquinho aí sobre o universo do rádio, para quem gosta, né? É bem legal. Vamos esperar o pessoal entrar. O Aida já já está entrando aqui para a gente conversar hoje sobre rádio, sobre entrevista. Se hoje dá certo aqui a nossa conexão, essa conexão muito ruim, né? Vamos ver aqui. O Aida Farias. Trocou de cenário, gostei. Gostou? Eu não estou me vendo, mas está aparecendo direitinho aí? Tá, pra mim tá. Tudo ok. Ah, tá. Porque aqui só está aparecendo do meu nariz para cima. Não, pra mim não, tá normal. Ah, então tá normal, é verdade. Tá legal. Tá Vai ter bem? pizza hoje? Que nada. Nem aqui também. Ah, Hoje tá lembra que eu pegando, falei? tá pegando. Eu falei pra É. você que minha mãe viajou? Aham. Aí a gente tá aqui se virando, né, os filhos. É, ia ter que se virar, né? Não tem jeito. É, dona. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Como? Como é o nome dela que eu esqueci? Zenaide. Zenaide, difícil o nome dela de guardar. Dona Zenaide está para Salinas, né? Aproveitando. Foi ver o pai. Deixa as pessoas entrarem mais. Quem foi que entrou É, aqui? o pessoal está entrando ainda aí, né? Vamos falar sobre. Hoje, sobre entrevista, né? As outras vezes a gente falou vários temas aí, né? Web rádio, falamos sobre como precisa ser doutor, né? O que a pessoa precisa. O que mais? Tem outros temas também bem legais que a gente vai falar nas outras semanas, né? Se der tudo certo aí, né? Que a gente vai marcando sempre. Quando acaba uma, a gente tenta marcar a outra, né? Não dá para ser de imediato, né? A gente sempre vê a disponibilidade de cada um. Então, a próxima deve ser para a gente falar sobre ao vivo, né? Sobre como entrar ao vivo, como é que deve se comportar ao vivo aí na apresentação de programas, né? Vai ser bem legal também. Né? Pois é, né? A gente que todo dia está vivendo isso. Só que eu estou sentindo falta das entrevistas, né? Hoje em dia só estou entrevistando você. Uhum. E nem é bem uma entrevista. A gente meio que Bate-papo, né? conversa. É um bate-papo bem interessante também. Um bate-papo. É. Esperar o pessoal entrar, né? Para a gente conversar. O pessoal deve estar vendo ainda o Bora esperar. Jornal Nacional, né? E Adriana, a gente vai falando aqui um pouquinho, né? A Adriana Teixeira entrou aí, não foi? O Manuel Frazão também, o Valdomiro Gonçalves, o Otávio Costa. Otávio entrou agora, né? O Otávio Costa entrou agora. Esperando o pessoal entrar para a gente conversar mais um pouquinho sobre a entrevista. Tem muitos assuntos legais, né? Tem muitas dicas legais e também tem curiosidade, né? Para falar sobre as é verdade. entrevistas. Antes da gente começar, tá, a falar sobre tudo isso, que situação, né, que a gente vem enfrentando no estado. Acho que a cada dia que passa é uma novidade e não sei mais o que esperar, viu, Celso? Sinceramente. A situação está complicada. Aqui foi uma farra, né? Começou pelo Supremo, né? O Supremo, ele, essa questão da competência, né? O que era competência do governo federal ficou para o governo estadual e a prefeitura também. Então, cada um tomou várias decisões, né? Acho que isso aí contribuiu também para muitos desvios e trabalho, muitos problemas também, né? Em relação a essa questão de cada um fez o que quis, né? Então fica meio complicado, né? Agora tem que Só, provar realmente foi o que aconteceu. Né?
Só uma coisa que eu não entendi foi aquele dinheiro que foi achado. Eu não sei onde foi achado. Dizem que é o braço direito e tal, mas é um assessor, ele trabalha na Secretaria de Saúde, e aí acharam esse dinheiro, né? Precisava só de um bolinho daquele, só para pagar umas contas. Poxa, não Né? foi isso. Só um negocinho 10 daquele já notinhas tava daquela, ótimo. dava bom. 10 A notinhas gente daquela não dava vai, bom para mim. né? Isso. Enfim, tem Enfim, gente né? já aqui Mas é entrando. melhor que a gente dorme de consciência tranquila, né? Dormimos lisos e com a cabeça tranquila, isso que importa. É verdade. Celso Freire, vamos ao que interessa. Já tem gente aqui vendo a Tá gente já nessa noite. entrando, né? Oi? O pessoal já está entrando aí, né? Agora, Eles vão e voltam. quem entra na hora tem mais direitos. A música Tô Legal às 10 horas. Não perco o programa de Adriana, vocês de manhã. Adriana Teixeira. quem que canta essa música? Não sei. Não sei. Eu só sei que a gente está com uma dificuldade muito grande com essa nossa internet, viu? Eu não sei, Celso, eu acho que não é aqui em casa. Aqui também não, mas o meu está travando muito ou o teu está travando? Tá. Porque Você está sempre achando que eu estou travando? de um pouquinho só. Você está travando muito. Mas o meu E hoje, está e travando hoje tem muito? só 3 celulares em casa aqui, não tem 6 hoje. O meu está travando muito? Tá. Deixa eu ver aqui pelo. Por aqui está normal, aqui pelo meu Face, aqui, eu estou vendo aqui pelo Face. Bora ver, né? Se trava muito, eu vou tentar trocar aqui. Trocar para Vivo, que a Vivo é melhor. Essa net, mano, é muito ruim. Aqui por enquanto tá ok. Então, aqui tô vendo a gente aqui no Face. Deixa eu te mostrar aqui. A gente no Face. Olha aí, eu. Tá legal, né? Você viu Tá meus legal. troféus? Deixa eu te mostrar. Olha! Aqui está muito amontoado porque tem. Eu estou fazer outras prateleiras, só que tem alguns aqui só. Alguns troféuzinhos. Deve ser legal, né? Acordar e olhar assim para esses prêmios, para os troféus. É, tá na sala, né? Ele tá aqui na sala, hoje eu tô na sala. Aí acaba Hoje você está na que. sala, é, irmã? Pediu Eu para tô na na sala. freira ir para o quarto. É, agora fazer o baby dormir, né? Ela já entrou aqui, já. Estou fazendo o baby dormir. Hoje ele tá com sono mais cedo. Ah, mas então, tô Eu vendo aqui, também não tá sabia, eu travando não sei o que muito, não. aconteceu hoje. Deixa eu tentar mudar aqui. Eu tô vendo que o teu tá travando também. Ah, porque estava ligado nos dois aqui. O meu estava tava nas duas internets ao mesmo tempo. Por isso que estava travando. Celso! Porque agora tá ok, vamos embora lá. Então, né? Hoje mais uma live nossa, live dos radialistas. E como a gente vem fazendo, são quantas já? Fizemos 4, eu acho. Essa eu acho que é a Acho que quinta, quatro, é. né? Essa Não é a quinta. sei. E hoje a gente vai falar sobre entrevistas, né? Que é o que a gente faz e faz muito. Eu já fiz muitas, já perdi as contas de quantas entrevistas eu já fiz. Então, acho que nem se compara, né? Porque só de prêmios foram entrevistas, imagina entrevistas diariamente no trabalho, enfim. Para a gente começar logo esse bate-papo, Celso, qual é a sensação que você tem quando você está entrevistando uma pessoa, seja ela qual for?
né? Porque a gente sabe que existe o nível, né? Existe um prefeito, um governador, um presidente, existe também a dona de casa, o morador de rua. Então, quero que você resuma, se você conseguir, qual é a sensação quando você está entrevistando. Pois é. Primeiro a gente sempre fica na expectativa de saber como é que é o entrevistado, né? Como é que ele vai reagir, se ele está bem, se ele não está. A gente conversa um pouquinho antes, né? Antes dele ir ao ar. Uns chegam geralmente um pouquinho mais sisudos, né? Outros mais brincalhão. E a gente sempre deixa o entrevistado à vontade, né? Até porque o programa, o tipo de programa, o nosso tipo de programa, ele não é aquele programa inquisitório, né? Onde os entrevistados vão lá para ficar com medo, vai ficar meio receoso, né? Responder as perguntas. Lá não, lá é tranquilo o nosso programa. Vou passar a moto aqui. O nosso é tranquilo, né? O programa ele é bem descontraído. Então, acaba que os próprios entrevistados também ficam descontraídos, né? Logo assim que eles entram, ficam meio receosos, mas logo depois eles ficam mais descontraídos, né? Bem legal, assim. Mas no início, assim, a gente primeiro fica meio receoso também né, nessa questão de fazer perguntas. Depois a gente até falar sobre isso, né? Mas no início é meio assim, né? A gente fica meio receoso, né? Tanto do entrevistado quanto do entrevistador, né? Mudar de Verdade. conexão. Eu acho assim que a sensação. Oi? Deixa eu mudar de conexão, que a minha está muito. Agora é melhor. Então, em relação à sensação que eu tenho quando eu estou entrevistando uma pessoa, eu acho que depende muito da ocasião. No programa, no estúdio, é um pouco mais tranquilo, né? Mais calmo, a gente pode É, conversar com ele antes de entrar no ar, falar, né? Perguntar o que a pessoa pode, quer falar, se está disponível as nossas perguntas e tudo mais. É mais tranquilo, mas nem sempre é no estúdio, né, Celso? Muitas das vezes é numa correria, no dia a dia, uma entrevista rápida que a gente tem que pegar ali, uma emergência. Eu já tive uma experiência no gramado de jogo, naquela emoção toda, e aconteceu muitas diferenças, né? tem muita diferença. A gente tem que estar sempre preparado, né? Uma dica muito legal é essa de se preparar, né? Antes de fazer a entrevista, para não pegar de surpresa, né? Por exemplo, você quando está lá no gramado, você tem que saber realmente o que você vai perguntar para o jogador, né? Para o jogador também, a gente repórter aí perguntando cada coisa, né, para os jogadores aí, tanto nacional, né, nível nacional, regional. Cada pergunta, né, que o jogador ele fica assim meio até, né, vontade de dar uma patada em cada repórter, né, que faz cada pergunta. O importante, Wendel, eu acho assim, é a pessoa se preparar, né, para aquilo. Por exemplo, você vai para o jogo do Paysandu e do Remo, você tem que ler, saber o que envolve esse jogo, né? Saber os jogadores, né? Quem vai jogar, quem não vai jogar, por que não vai jogar, né? Tem que estar sempre preparado. E a entrevista também no estúdio é a mesma coisa, você tem que ler ou mais ou menos o que é o assunto, né? Para você se inteirar. Senão a pessoa pergunta, não vai saber fazer a primeira pergunta, né? Aí já era, né? A entrevista não vai render muito, né? É verdade. E também não só se preparar com informações, estar repletas de munições, de bem cheio mesmo de detalhes quando for fazer uma entrevista, mas se preparar para a patada que o entrevistado pode te dar, né? Tanto no futebol, isso acontece muitas vezes. Então a gente tem que estar sempre preparado para saber sair daquela situação. E não é fácil, Celso. Não é Tem que ter fácil. respeito, né? Tem que ter. Se você perguntar com respeito, né, sem aquela malícia, como alguns perguntam, né, querer acusar, então, fazendo umas perguntas respeitando o entrevistado, mesmo sendo perguntas acusatórias, né, é importante aí o entrevistado assim, te respeitar também, né? A questão da credibilidade, eu sempre falo também é importante, né? Então,
o entrevistado ele vai ter mais confiança em você e vai te responder várias perguntas, né? Já teve algum Celso, problema assim? Ah, já aconteceu com você de você fazer um jogo de futebol ou outra entrevista, você prepara todo um roteiro de perguntas, uma base, né? Uma base de perguntas, assim, que você uhum. já imagina no dia anterior. Chega lá, você não precisa usar nada disso, porque a situação mudou totalmente daquilo que você esperava e você teve que mudar, assim, como já aconteceu e como foi. Já aconteceu várias vezes, né? E agora é importante a pessoa, como te falei, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no Brasil, né? Acontecendo aí no Brasil, no mundo, para justamente não pegar muito de surpresa, né? Mas sempre tem uma saída. Por exemplo, se for algum evento, né, e você não estiver por fora do evento, né, você já vai direto no entrevistado, ou então cola em alguém, algum colega seu, né, que geralmente eles ajudam bastante, né, os colegas se ajudam muito, e já cola no colega e pergunta o que que é o evento, o que está acontecendo aí e tal, né? Se não der, se não colar, o jeito é você perguntar para o entrevistado, né? Você tem que perguntar antes de entrar ao vivo. Antes de entrar ao vivo, o cara, né, o entrevistado vai lá e te fala, você pergunta, o que está acontecendo, que tal, né? É uma forma, né? Agora, se você não souber perguntar, aí complica, né? Tu vai ter que fazer uma pergunta só, básica, né? Qual é o objetivo do evento, né? Como se fala. Agora, agora nem todo repórter está preparado, né, para essa questão, né? Tem até é um ditado que sempre os jornalistas contam para os focas, né? Por exemplo, um foca foi recebeu uma pauta, né, para cobrir o circo, né? Para cobrir lá a apresentação do circo. E chegando lá, o circo pegou fogo. Aí ele voltou para a redação, aí o chefe perguntou: e aí, foi cobrir o circo? Tá tudo certo? Ele falou: não, eu não fiz a pauta. Viu? Mas ele, por que você não fez a pauta? Porque o circo pegou fogo. Ou seja, ele não fez, ele ficou preso naquela pauta ali, e o circo pegando fogo, ele não fez a pauta do circo pegando fogo. Ele só ia fazer a pauta se fosse, se tivesse o circo funcionando normalmente, né? Então, o pessoal sempre fala, você não pode ficar filho da pauta, né? Só preso ali naquela pauta ali, naquele direcionamento, tem que ficar preparado também para várias outras oportunidades, né? De que acontece. Pois é, eu já acompanhei repórteres no ao vivo que se perderam completamente. Isso É. recentemente aconteceu um incêndio aqui na Doutor Freitas, ali mais para perto do aeroporto, Marex, enfim, não sei. Esses tempos agora, não sei Uhum. se você viu no supermercado. E o Uhum. repórter entrou no ao vivo. Eu acredito, pareceu que o repórter acabou de chegar Acabou de no chegar, é. incêndio. Eles acabaram de ligar a câmera e ele teve que falar, porque o jornal estava no ar. Rapaz, eu fiquei com vergonha alheia, sabe? Porque foi muito difícil ele passar informação, ele não sabia passar informação, ele meio que se enrolava. Ou seja, ele Não tem mostrou que tempo, né? ele não tinha, como é o nome, improviso, Eu vi né? isso. Mostrou nitidamente que estava sem improviso nenhum. E também tem o problema quando não se conhece o assunto, um minuto é muito tempo, né? E tu tem que entrar ali e preencher aquele tempo ali, né? É por isso que é bom você ter mais ou menos ideia do que está acontecendo, saber mais ou menos, enquanto você estiver indo para a pauta, né, dá uma pesquisada para saber o que é o assunto, né? Não sabe ainda, dá uma pergunta para alguém. Eu geralmente, quando não dá tempo assim, de saber o que é, eu tento pegar logo um entrevistado, entendeu? Para falar sobre o assunto, né? Por exemplo, está pegando fogo lá no. Eu peguei uma vez um perito, tá, na cultura, e aconteceu um acidente grave, e eu não sabia, né? Já me ligaram na hora para entrar. Eu falei, estou aqui no acidente nesse momento, não tem muitas informações sobre o que aconteceu, mas o perito já está por aqui. Aí eu chamei o perito no ar, né? Ei, senhor, tá, como é que aconteceu aqui? Estamos ao vivo. Então, eu tive que chamar o perito para me ajudar ali naquela hora, né? Porque não tinha muita informação, né? Então,
eu tento sempre chamar alguém que, que esteja por lá e tenha participado, ou estava vendo alguma coisa, né? Então, tem que ter uma saída ali, né? Agora, se não tiver saída, aí fica complicado, né? Chegar lá e tentar improvisar sem saber é complicado. Pois é, assim, essa questão de chamar o entrevistado quando a gente está por fora do que está acontecendo é essencial. Mas você chamou um perito. Se não tivesse o perito, se você chegasse primeiro que os peritos tinha a população, eu iria, sem dúvida nenhuma, abordar uma pessoa que estivesse por lá e com certeza eu usaria o meu improviso para perguntar o que aconteceu. Acabamos de chegar por aqui, nesse exato momento tivemos que entrar ao vivo, Uhum. a população está por aqui, eu vou tentar falar com alguém para explicar melhor para a gente o que veio acontecer. Eu acho que eu vou para um caminho bom aí, né? O que você acha? Sim, acho que é isso mesmo. Agora corre o perigo, por exemplo, de não querer falar, né? Entrevistado não querer falar. Eu já caí muito nessa. Teve várias vezes entrevistados não queriam falar de jeito nenhum, né? Quando viram assim, ele é para a rádio e tal, a pessoa saía correndo, eu falei, olha, a pessoa saiu aqui, não quer falar, a situação aqui é grave, não sei mais o que, então fui falando, né? Tentando descrever a situação do que ocorre ao redor, né? É sempre bom assim tu descrever, né? Já que é no rádio, né? É bom a gente descrever a situação, por exemplo, uma batida, né? Tu fala do local que está acontecendo lá, se tem muita gente, né, se o ônibus está parado no meio se foi um ônibus que bateu em um carro de passeio, ou foram dois carros que bateram, se o motorista está machucado, se não está, se tem alguém lá no local, né, se está atrapalhando o trânsito. Então, tem tudo isso. Dá para dar uma olhada ao redor, né, e ver se realmente o que aconteceu. Né? Assim, mesmo não tendo muita informação, aí depois só falar, voltamos daqui a pouquinho com outras informações. Mas esse assunto, a ideia é ao vivo é para a próxima semana. Ó, deixa eu falar. Por eu ser mulher, eu acho que e também muitas entrevistas no gramado de jogo com Uhum. jogadores técnicos e homens, né? Eu não tive muitas rejeições, mas claro que já aconteceu, né? E eu procuro sempre, quando eu vou entrevistar e uma pessoa não quer falar comigo, não, agora não, estou estressado e sai assim, eu sempre passo a culpa para o entrevistado. Eu passo a bola para ele, né? Eu falo para o narrador lá, para o apresentador, olha, o entrevistado fulano de tal não quis falar com a imprensa, passou aqui rápido, e a gente vai tentar É. aqui falar com outra pessoa. Ou então com outro, né? Geralmente passa um, aí tu tenta o outro, aí vai tentando, né? Aí mostra que É, você pelo menos está lá tentando, né? Agora, o que é chato também, Edda, não sei se já aconteceu contigo, as pessoas coletivas demoram muito para perguntar, né? Tem uns que fazem um preâmbulo muito grande, né? E até chegar na pergunta, né? O próprio entrevistado já esqueceu, né? Eu acredito que tenha que ser assim meio termo, né? Não uma pergunta tão direta também, mas perguntas assim que você faça exatamente um preâmbulo rápido, né? Uma situação para depois fazer a pergunta, né? Você prefere perguntar logo direto? então, eu ia te perguntar também isso. A minha preferência é ser a primeira pessoa a perguntar, porque a gente já demora a esperar a coletiva. E quando acontece, a coletiva começa, tem vários repórteres. Sempre eles vão perguntar o que você quer saber também. E quando eles perguntam tudo que a gente já quer perguntar. Então, eu gosto de ser a Esse é o primeira. problema. Porém, a gente sempre tem que estar atento para o que ele está falando, caso nós não formos os primeiros. Não somos os primeiros. Tem que estar atento para poder chegar a tua vez e você não dar aquela mancada, né? De perguntar uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu gosto de ser sempre a primeira. E você? É, tem vezes que não, eu não gosto de ser o primeiro logo, não, assim. Por Mas quê? o raciocínio está certo, né? Porque geralmente quando eu vou para a pauta, eu já vou com uma ideia na cabeça do que eu vou perguntar, né? Já vou direcionando a minha entrevista, né? A entrevista ela já vai direcionada, porque eu já vou preparado, né? Já vou em busca aí do que eu quero realmente ali. Mas quando alguém faz a tua pergunta, né? Aí complica a situação, né? Um macete muito bom, bem legal, é você perguntar em cima da resposta do entrevistado, né? Exatamente. O entrevistado responde, aí você já faz uma pergunta em cima do que ele respondeu, né? É uma saída boa aí também.
Já aconteceu comigo o seguinte, eu fiz o jogo todo, né? A cobertura do jogo, e eu tive que esperar a coletiva, porque o repórter não pôde esperar. E quando começou a coletiva, eu não consegui ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tentei várias vezes, não consegui. Foi passando, Uhum. tudo, eles perguntaram tudo que eu ia perguntar, não tinha mais o que falar, até porque tem entrevistado, principalmente técnico de futebol, que Fala responde tudo, tudo né? só numa É. pergunta. Então, o que que eu fiz? Eu já estava exausta, era quase meia-noite, no outro dia eu tinha que acordar cedo, todo mundo da equipe estava muito cansado, e eu simplesmente tive que ser bem sincera, como todas as vezes eu sou, eu procuro sempre esse caminho pela sinceridade, honestidade, e então eu tive que falar, olha, fulano é o nosso apresentador, né? Estamos encerrando por aqui a coletiva, né? Ainda bem que o técnico conseguiu responder todas as nossas dúvidas, tirar todas as nossas dúvidas. Amanhã, outros detalhes no nosso programa. E foi isso. Eu tive que É, fazer assim, isso, porque não tinha mais. quando não tem mais o que perguntar, é melhor dar um ponto final, né? Eu sempre falo É, também para os estudantes assim, não tem mais o que perguntar, não tem mais o que escrever, é ponto final. Não inventa mais nada, que é pior, né? Repetir pergunta também é complicado, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né? A Michele Reis, lá no Sul, o Marcelo Moara, também clicou aqui, deu um gostei para a gente aqui, um coraçãozinho também, o polegar para cima. O Enderson Cunha, Silvia Maiara, alô Silvinha, minha sobrinha preferida. Ah, que mais está por aqui? O Edir da Silva, motoqueiro também, motoboy passou aqui. Ah, o Antônio Quem Gosta. Alô, Antônio Quem Gosta, quanto tempo? Sara Freire também está por aqui. Josiane Nascimento, a Nova Carreira. Jonathan Chaves. Jonathan foi meu estagiário, agora está formado, já está arrebentando lá em Barcarena. Tem um jornalzinho, tem um jornal eletrônico, né, no Facebook. Tem uma audiência boa, o Jonathan Chaves. O Gilvander Lopes, Francisco Salles, Silas Gomes, a Rita Cássia, a Anne Dantas, a Maria Augusto, Otávio Costa, o Valdomiro também passou por aqui, Manuel Frazão. É muita gente, Wellington. Não está online, mas está passando aqui, viu um pouquinho, gostou, clicou. Né? Quem mais está? Tem mais comentários aí, né? ó, eu queria pedir um favor para vocês aí que estão na live, como a Adriana Teixeira, a Márcia, quem for que está comentando aqui, coloca para a gente saber quem é que está travando mais, se é o Celso ou sou eu. Eu quero ter esse feedback até para a nossa próxima live, né? Quem é Eu que estou está te mais vendo muito lento? travado. Eu estou travando, o teu está Muito. travando um pouquinho Eu aqui. também. Pois é, complicado, né? A gente vai ter que mudar para o Instagram para ver se melhora. Eu acho que vai ter que ir para o Instagram, tem que começar a ver isso aí, viu, Celso? Vamos para o Instagram, porque o Facebook tá complicado, está derrubando a gente. Tem perguntas aqui, deixa eu ver aqui. A Valéria está aqui também. Aí, a doutora Márcia Amada, que foi nossa entrevistada também, né? Foi muito bom entrevistar a doutora Márcia, né? Ela foi bem simpática com a gente, né, na entrevista. Foi. Eu adoro entrevistadas assim, que são muito simpáticas, né? Que a gente fica até com vontade de entrevistar mais vezes, sinceramente. É verdade, ela foi bem simpática. E ela falou bastante também. A Adriana disse que está lenta, né, ela já falou um tempinho aqui. Quem mais? Silas Gomes, Oséias, Otávio já falamos do Manuel Frazão também. Pois é. Agora, tem a questão também, né, Wélida, do radialista, do comunicador, conduzir a entrevista, né? Porque tem entrevistado que a gente faz uma pergunta, vai falando, vai falando, e quer responder tudo, né? Eu Aí a conheço gente um acaba desses. que a gente não fala nada. Você conhece? Você sabe muito bem de quem eu estou falando, né? Não, falei. Não sabe, Celso, do secretário. Sim, 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 sim. Faz uma A, pergunta só, vai direto, né? a gente perguntou uma coisa, abrimos o programa, fizemos toda a cabeça da entrevista e perguntamos uma coisa e ele respondeu tudo.
Eu não estou brincando, não estou mentindo para vocês. Ele respondeu tudo que a gente queria saber, a gente teve que elaborar outras perguntas, até brincamos com ele, né? Que ele respondeu logo tudo, não Ele deixou a gente podia muito. trabalhar. Eu não gosto Aí, muito, viu, acaba- Celso? aí acaba que a gente não tinha mais pergunta, né? Tem que fazer pergunta em cima da resposta dele, porque, né, ele já falou muito, né? Ele já respondeu quase tudo, né? Geralmente os políticos são Não, assim, a gente faz uma pergunta, né? Eles respondem muito, né? Mas, velho, eu não, acho que a tua internet está travando, né? olha, não só a questão de ele responder tudo, de responder logo tudo de vez, mas a questão do ouvinte, eu me coloco no lugar do ouvinte, né? Eu não quero ficar ouvindo uma pessoa falar. Se é uma entrevista, eu quero que eu ouvir um pouco o entrevistado, o entrevistador. Eu acho que é assim que o ouvinte quer. Até eu mesmo, eu acho que o ouvinte não gosta quando começa a falar muito num programa, sabe? Eu me coloco no lugar do ouvinte. Então eu sempre falo o necessário e depois chamo música, chamo repórter e assim vai. É, e a gente mesmo falando também, né? É complicado. Mas eu acho que é a tua internet, velho, que tá, porque apareceu aí um triângulo aí na tua, na tua parte, né? Vou E tá travando. reiniciar, tá? Eu acho que é o teu. Vê aí, vai lá, vou te esperar aqui. Tá travando muito aqui, né? O da Wélida, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Adaias Comunicador, Valéria, está acompanhando a gente, doutora Márcia Amada também, Adriana, valeu, participação. Vou esperar o Wélida aqui, porque ela tá muito ruim a internet, né? Acho que é o dela que estava ruim mesmo. Deixa eu ver quem está participando aqui também pelo Facebook. Aqui a gente consegue ter uma ideia de quem está participando também aqui no nosso Facebook. Que mais? Francisco Salles está participando com a gente. A Rita, já falei. A Anne Dantas, a Maria Augusto. Quem mais está participando? Deixa eu abrir todo aqui. Antônio Quingosta, já falei. Anne Dantas, alô Anne. Renato Henrique. Frank Ferreira. Otávio Costa. Adriana Teixeira. Douglas Santos. Valdomiro. Todo mundo ligado aqui. A gente já está com meia hora já de conversa. Bora ver se a Wélida volta agora. Agora bora da Wélida Farias. Olha, tá melhorando, tá melhorando. Ai, não sei não, viu, Celso? Eu vou te provar depois que era o teu que estava ruim. Vou te mostrar depois na nossa gravação. Tá. Então, Melhorou? ficou até mais Melhorou? alto agora a sua voz? Ficou mais alta a sua voz? Gostei. Pois é, melhorou, tá vendo só? Agora tô te vendo melhor, já tá mais limpo agora. Agora. Celso Freire, então é Diga lá. isso, né? Eu acredito que o ouvinte ele não gosta de ficar a pessoa falando muito tempo. Que isso? A taça do mundo, taça da Copa do Mundo, que eu Taça ganhei da felicidade. é da Coca-Cola. Muito antigo isso, viu? É, tirando, não. Acho que é da Copa do Brasil, 2014. Nossa. Tinha quantos anos? 2014. 24. É, tinha tempo. Celso, Sim, então é vamos lá. isso. Eu acho que as pessoas não gostam muito de ouvir o locutor falando muito tempo, né? Então tem que ter essa calma aí, viu, entrevistado? Você que um dia foi entrevistado por algum repórter, tenha cautela, né? Responda o que o repórter perguntou, não queira ficar divulgando, porque vai chegar a hora do entrevistador perguntar: você tem alguma coisa que você queria falar? Tem isso, não tem, Celso, no final? É porque o entrevistado, tem entrevistado que fala demais, né? Vai falando, que acaba que não tem mais o que perguntar, né? Aí o senhor gostaria de falar mais alguma coisinha a respeito do assunto? E acaba que ele fala mais, né? Mas tem também uma ideia muito legal, ainda, que a gente sempre aprende assim, é deixar o entrevistado
também acabar o raciocínio, né? Fechar o raciocínio para a gente não atrapalhar, né? Porque ele pode Pois falar uma é. coisa, ele pode falar uma coisa interessante e o repórter, o comunicador, o locutor, acaba que vai querer se antecipar e acaba cortando o raciocínio do entrevistado, né? Ele poderia ter falado alguma coisa interessante e aí na hora depois ele esquece, né? Tem muito apresentador, inclusive eu, às vezes, já cometi esse erro, mas assim, eu sempre tento me controlar. Porque a gente tem que passar para o entrevistado, deixar ele acabar. Vai que a gente interrompe, né? Como você falou, ele tem alguma coisa importante para falar. Então tem que ter essa calma aí antes de entrevistar. Mas, Celso, eu quero saber de você, como muito experiente, né, que você é, um Mais ou cara menos. bem experiente para os estudantes agora de jornalismo, estão começando a trabalhar com isso. Não só estudantes de jornalismo, mas a entrevista ela está em todo lugar, né? Nas redes sociais, no YouTube. Tem muito blogueiro agora fazendo entrevistas. Então, eu quero que você dê uma dica assim bem legal para que fique, sabe, interessante. Existe essa dica ou não? Ou é no natural? Tem, eu acho que o principal, até falei já no início, o principal é você conhecer o assunto, né? Você tem que ficar ligado no assunto, tudo que está acontecendo. Ver televisão, ler jornal, ver os blogs, ver os sites. Pelo menos, né, para você ter uma ideia do que está, ler o primeiro parágrafo, né, de cada informação, né, porque no primeiro parágrafo geralmente é o que está o assunto principal, né, onde vai estar toda aquela informação principal para você entender o resto do texto, né? Então, é importante você ter ideia do que está acontecendo em tudo que é lugar, né? No Brasil, aqui no Pará, aí você vai poder realmente fazer uma entrevista bem legal. Tem muitas coisas que eu leio, e tu fala assim, ah, mas o Celso entende de tudo. Não, não é que eu entendo de tudo, é porque muitas coisas eu já li, né? Coisa que foi interessante, que eu já li, e eu acabo que pergunto, coincide com o que o entrevistado está falando, e eu já tenho aquilo, já li sobre aquilo, então já, entendeu? Já é um macete. Então eu já sei mais ou menos o que eu vou perguntar, porque eu já tinha lido alguma coisa a respeito, né? Aí por isso que eu consigo responder várias coisas de vários assuntos. Mas, Celso, não existe nenhum assunto que você esteja lendo que seja chato e você queira parar de ler? Porque eu sei que você entende, Tem vários. conhece tudo. Eu pergunto para você alguma coisa, tanto na questão política, como é que faz, policial, futebol, esporte, artistas, tudo você já está por dentro. É, a política a gente lê exatamente para ter informações, né, de vários lugares, né? Não dá para confiar só em um local para a gente ler, né? A gente tem que ler a fonte principal, né, de onde vem a notícia, né? Até para ter várias interpretações, né? Porque a notícia ela vai de acordo com o que interessar, né? O órgão de comunicação, né? E vai direcionar ali a notícia para o que é determinado aí por cada órgão. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de ler a notícia, principalmente da fonte original, né? Que eu sempre falo, pessoal, vá na fonte original para saber realmente o que aconteceu e tal. Não pode ler em vários sites diferentes, né? Agora, é sempre aquela história. Você tem que duvidar de tudo, né? De tudo que você está lendo, você tem que duvidar. É, lógico, duvidar quer dizer que você tem que buscar a verdade, né? Você tem que saber mais um pouquinho daquilo que você tá lendo, né? Eu acho que essa dúvida que a gente tem que ter, ela está muito na pessoa que trabalha com jornalismo. Eu, por exemplo, tudo que eu leio na internet, eu nunca chego a pegar a notícia e, por exemplo, que me interessar e passar para alguém. Olha o que eu vi agora na internet. Eu não faço isso de jeito nenhum. Ou quando alguém vem me mostrar alguma coisa, olha o que aconteceu. Aí eu fico, será que aconteceu? Onde foi que tu vistes isso? Bora esperar sair em tal lugar para a gente poder ter certeza disso. Como, por exemplo, você viu hoje que foi divulgado bastante nas redes sociais que uma pessoa invadiu a TV Globo. Uhum. Isso foi verdade, Celso? Foi verdade, né? Eu li um pouquinho rápido a respeito do assunto. Era um fã da Renata Vasconcelos, né, apresentadora do Jornal Nacional, que queria
conhecê-la e tudo mais, e ele acabou pegando uma pessoa de refém lá. Aí as pessoas já falaram que o cara estava entrando dizendo Globo lixo. Então, cada um vai dando uma informação diferente, né? Que acaba que a verdade realmente é ele era fã da Renata Vasconcelos e queria conhecê-la e talvez não deixaram ele entrar. Ele, né, pegou a menina a repórter lá como refém, né? Pois é, aí que acontece. Quando eu vi a primeira manchete sobre isso no Instagram, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Instagram da Vanessa, da Vasconcelos, né? A E Renata, uhum. da Renata Vasconcelos, perdão. E para ver se ela tinha postado alguma coisa, falado alguma coisa, e também no Instagram da Globo, no site, e não vi detalhes, né? E também estava até esperando eles falarem no Jornal Nacional, e até agora não vi, não. Não, foi porque a Globo ela deu uma nota, né, oficial dizendo sobre o assunto, né, que aconteceu, mas eles não vão falar isso, né, no Jornal Nacional, né? Até Entendi. porque Achei que. não teve nenhuma conotação política, né? Então eles não vão falar, né? Acredito que não. Entendi. O que mais, Celso? Olha, o Leandro Rezende, estou vendo aí uma informação dele aqui, né? Que está perguntando. Deixa eu ver. Tu quer ler ou quer que eu leia? Eu não estou vendo essa mensagem. Não? Tá Leandro Ah, o Leandro Rezende. Rezende. É. Já achei, achei. Boa noite. Importante ter base no assunto antes de partir para uma coletiva. Assim, a criatividade na criação das perguntas serão determinantes, baseando em respostas anteriores ou dando seguimento em uma pergunta precedida da outra. Estudar as pautas ou o segmento do objetivo é fundamental. Isso a gente falou, né, Celso? Eu acho que ele está correto, né? Isso mesmo. Às vezes os repórteres eles fazem umas perguntas, né? Sendo nacional e regional, né? De modo geral. São perguntas muito, vamos dizer assim, comuns, né? Perguntas que realmente às vezes não levam a nada, né? São perguntas básicas, né? Que já, inclusive, já foram respondidas na coletiva e os repórteres acabam fazendo as mesmas perguntas toda vez, né? Não há, É, assim, realmente perguntas boas ou perguntas elaboradas, né? Até por conta da pressa dos repórteres que precisam chegar no local. Então, eles precisam fazer umas perguntas básicas para poder basear o texto, né? Para eles terem informações para escrever o texto, né? Agora, a pergunta, como ele falou, perguntas, perguntas, como se diz que ele falou? Não é curiosa, não, pergunta criativa. A pergunta criativa vai depender muito do que o repórter está querendo também, né? Ou então de quanto ele sabe do assunto, né? Quanto mais ele souber do assunto, mais criativo ele vai ser, né? até porque existem coletivas que as emissoras elas mandam um repórter lá para saber o que está acontecendo no momento. Mas tem alguns repórteres que vão ali já preparados para fazer uma matéria especial, entendeu? Então eles já vão com aquilo na Exato. cabeça, de saber o que ele quer para ele, e não só para a emissora, para a população, né, Celso? Um macete bem legal aí, uma dica bem legal, quando for uma coletiva, e a pessoa, o repórter não sabe de nada do que está acontecendo, não seja o primeiro a fazer a pergunta, né? Porque senão vai ser complicado. Espera todo mundo fazer a pergunta e elabora a sua na cabeça, né? Através do que o entrevistado falar. Quando eu vou para um local, por exemplo, que eu não sei o que é a entrevista, né? Eu, eu espero todo mundo perguntar primeiro. Ou então, quando eu estou com uma pergunta também direcionada para a minha matéria, mesmo assim eu espero todo mundo perguntar, que depois eu entro e pergunto, né, separadamente. Mas é importante você ir sabendo do assunto, né? Por exemplo, lá no estúdio, né? A gente dificilmente faz uma matéria ou uma entrevista sem saber um pouquinho do assunto, né? Pelo menos no iniciozinho, né? Para a gente ter ir tocando, né, a entrevista, né? Já bateu um desespero, viu, em algumas situações de eu É, chegar. O Celso sabe disso. É porque assim, já falei aqui nas lives que eu não gosto, mas claro que eu de tenho que ler, ficar né? por dentro
de política, né? Chegou o Cláudio, cancela ele. É, Cancela aí, está cancelado. eu não gosto muito de política, então quando acontece alguma situação de entrevista que envolve isso, sabe? Eu sempre procuro o Celso para ele me orientar, pergunto o que está acontecendo de mais a fundo, e aí eu vou seguindo. Mas eu não gosto, não. Acho que é uma entrevista que não me agrada, Celso. Pois é, né? Mas a gente faz várias entrevistas, geralmente, que não, às vezes não rende, né? O próprio entrevistado também não rende muito, né? Ele já vai lá para responder, às vezes ele é monossilábico, fala só uma frase, para, O né? pior entrevistado é Não é esse. engraçado, né? Eu, quando é assim, eu já encerro logo também a entrevista. Aí, às vezes não dá nem 3 minutos, 5 minutos, né? Aí, às vezes até menos, né? Aí acaba que a gente acaba encerrando a entrevista, né? Mas a maioria da entrevista rende bem, né? Até porque a Pois é, no gente. nosso. O que Pode que o falar. Cláudio quer, hein? Olha só de curtida que ele deu. Olha aí, ele quer tipo Apareceu. um cachorrinho. Cancelar, viu, Cláudio? Um cachorrinho. Quanto é que você tem Olha, para dar? Se você né? quer doar, ele pergunta quanto é que você tem para dar. Essa pergunta Entendeu? foi a pergunta do ano. Tu quer um cachorrinho? Quanto é que tu tem aí para. Ah, não. E É Celso, um deixa cachorro eu te falar. doado, né? Um cachorro doado. Tem que ser doado, né? A hora. Não No é cachorro programa, dado. no Panorama Liberal, é um programa muito eclético. Mas ele é um eclético voltado mais para leveza. A gente gosta de brincar. A gente até brinca, às vezes, não é errado, mas também não é totalmente certo. Em algum assunto sério a gente pega, sempre leva para o lado mais leve, tenta buscar uma, sabe? As pessoas que não ouviram ainda o programa, só estou explicando, mas quem já conhece sabe como é. E isso é legal para o entrevistado. O entrevistado chega lá todo, né, fechado, às vezes cheio de questões e conhece a gente, vê o jeito que a gente faz a entrevista, acabam saindo de lá amigos nossos, né? Trocando WhatsApp, rede social. Isso é legal, né, Celso? Tirando foto, né? A gente sempre tira foto com os entrevistados, né? Todos. E outra coisa interessante, olha, os entrevistados, alguns perguntam, o que que você vai me perguntar? Né? Eu, particularmente, não gosto de falar o que eu vou perguntar, né? Até porque acaba com todo o clima legal que tem, né? E você? Eu já vi muito, todo mundo, eu acho, né? Acho que a maioria dos entrevistados chegam logo perguntando: o que que você vai falar? Qual que é o assunto? Eu também não gosto, não. Eu falo logo assim: olha, a gente vai falar sobre a pauta, né, que foi mandada, mas eu não vou te perguntar agora. Eu acho que mais legal é a gente perguntar ao vivo. Você pode responder da forma que você quiser. Fica tranquila. Só isso. Porque no jornalismo realmente é uma regra de que o entrevistado não deve saber o que você vai perguntar, né? Dependendo aí do tipo, já está com sono? Dependendo do tipo já foram 10 minutos ainda. Dependendo do Não, mas tipo, o sono é natural, tu sabe como é. Não é assim, sono. Nem vou dormir agora, até porque amanhã eu tô de folga, né? opa, verdade, amanhã é folga. É só mesmo aquele natural, bocejo natural. Ah, sim. Pois é, até esqueci o que eu ia falar. Então, tem aquele tipo Entrevistado não tem que saber antes. Pois é, o entrevistado, eu acho que ele não deve saber, até porque senão ele vai se preparar para a resposta, né? Mas a gente já fala para a assessoria, né, ou então para o próprio entrevistado, qual é o assunto, né? Então ele vai ter que ir preparado para todo tipo de perguntas, né? Eu não gosto de falar o que eu vou perguntar para ele, o que eu vou perguntar. Eu falo assim, olha, a gente vai falar a respeito do evento que vai ocorrer, tal, né? Ou então a gente vai falar a respeito da sua secretaria, né, que o senhor está tomando conta. A gente vai falar sobre, então é tudo isso. A gente vai falar sobre o evento que vocês estão promovendo, né? Então não posso falar, eu vou te perguntar o que o senhor acha sobre isso. O que você vai falar? Não dá, né? Então agora tem entrevistado fica com raiva ainda, né? Porque a gente não dá a Pois pergunta. é, né? É isso que eu acho engraçado. Olha, tem que saber, gente, disso. O repórter que faz a pergunta no ar, não é antes.
Se fosse, ia ser uma coisa muito montada, e não é legal. Mas o que eu queria te dizer, Celso, é sobre a questão de entrevistas mais espontâneas, mais assim, qual é a palavra certa quando a gente pega no susto, né? Porque Uhum. entrevistar uma pessoa no estúdio, fazer uma matéria ou um VT programado é muito legal, é muito certinho, né? Tudo dá certo, se não der certo a gente corta. Mas e assim, no susto, como eu sempre falo, até não sei qual é a palavra que eu vou usar para isso. Mas, por exemplo, como você falou uma vez no carnaval, você pegou do nada e entrevistou uma pessoa bêbada, sabe? E, no Sírio eu tô aqui, chegou a Gretchen, não estava na pauta, a Gretchen chegou, eu tenho que entrevistá-la, sabe? Essas coisas que eu queria até falar no finalzinho agora da nossa live. Como é para você, assim, como eu te falei, repito, é muito fácil montar um roteiro, uma pauta, ler a pauta e começar uma entrevista. E quando é assim, no susto? É complicado, né? A gente vai maquinando, né? Na hora de fazer uma pergunta, a gente vai maquinando realmente o que que vai perguntar. Eu faço uma sete seguinte. Se for uma pessoa conhecida, né? Eu vou perguntar exatamente aí, mais ou menos da vida dela, né? O que que você está fazendo de bom aí na televisão? O que que você está fazendo na televisão nesse momento? Igual foi que eu perguntei para o Raul Gazola. Ele estava lá numa festa que eu fui, na festa do Marcelo Marques, do Bacana. Ele premiou várias entidades e políticos e tudo mais, empresários, e o Raul Gazola estava lá. Aí um colega meu falou, olha, quem está aí é o Raul Gazola. Só que ninguém tinha notado, né, que ele tava de cabelo branco, né, uma barba. Então ele estava muito diferente daquele cara, Raul Gazola, de antigamente, né? Para quem não sabe, o Raul Gazola era um galã dos anos 80, né? Dos anos 80, que fazia muitas novelas e tudo mais. E a última novela que ele fez foi com a Paola Oliveira, né? Que foi como é que se diz? O treinador da Paola Oliveira, né? Ele foi Ah, treinador da sei, Paola sei. Oliveira. E aí ele estava lá e o que que eu vou perguntar para ele, né? Então, aí eu levei, falei para ele, me apresentei e tudo. Aí a gente foi lá para trás, no local onde dá para sentar. E aí o pessoal viu a gente lá conversando e todo mundo se aproximou, né? Todo mundo se aproximou. Mas eu comecei a entrevista ali, por exemplo, eu não tinha. Eu vou perguntar para ele, né? Vou perguntar, o que você está fazendo aqui, Raul Gasol? Né? O que Aí tu eu veio fazer perguntei para ele, aqui? o que você veio fazer aqui? Ninguém me falou que ele estava fazendo aqui, né? Não tinha ninguém para perguntar o que ele veio fazer aqui. Será que ele é um convidado especial? Né? Será que ele só veio mesmo visitar? Ele ia apresentar no palco, mas não era ele que ia apresentar no palco. Na verdade, ele participou, ele foi um dos convidados especiais, né? Na verdade. E eu não sabia, ele foi lá e estava passeando lá, então eu não sabia realmente o que ele ia fazer lá. Então eu fui falar com ele, eu perguntei para ele, Raul, e aí, como é que está essa situação? Você está fazendo novela? Aí ele, não, a última novela que eu fiz foi com a Paula Oliveira, fui tal, 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 tal. Aí ele deixou escapar, né? E hoje eu estou aqui, né, que eu vim participar aqui do evento, né, para fazer uma entrega de troféus. Aí eu, pô, beleza. Mas e aí, Raul, você já quantas vezes já veio aqui em Belém e tal? Você gosta de Belém? Aí ele, eu já vim várias vezes aqui em Belém, inclusive a minha mãe gosta, minha mãe é paraense. Aí ele falou que a mãe dele é paraense e pronto. A gente ficou falando, né? A gente ficou quase meia hora conversando, só com assuntos do que ele ia falando, eu ia rebatendo o que ele ia falando, né? Perguntando em cima da resposta dele. Eu não tinha script nenhum para falar com ele, né? Eu não tinha muita história Você teve para falar. sorte, né? Mas geralmente eu tenho muita sorte assim, em relação à questão de entrevistados, né? Eu dou muita sorte assim, de pegar. Ou seja, eu acho que eu estou no local certo, na hora certa, para pegar matérias importantes, entrevistas legais, né? Matérias premiadas, assuntos bons, né? Agora, eu dei sorte de pegar um assunto que, por exemplo, o Alcir Cruz, né, da Liberal FM, ele comentou um assunto bem interessante, vou até dar um spoiler aqui, né?
espero que ninguém pegue minha pauta, mas eu já encaminhei minha pauta, né? O Alcione, uma senhora que ligou para a rádio, né? Uma neta dessa senhora ligou para a rádio, pedindo para que ele oferecesse uma música do Roberto Carlos e tudo mais, né? Só é tudo bem, todo mundo liga para a rádio e fala. Só que ele falou que a senhora que ouve, ela tem 110 anos. Aí eu, já deu um estalo na cabeça, né? Não é comum, né? Uma senhora de 110 anos. Aí ele falou, ela mora no interior, ela mora numa cidadezinha do interior, né? Próximo de Irituia, alguma coisa assim. E aí eu, me dá o telefone logo dessa neta dela que eu vou entrar em contato, que eu vou entrevistar, e ela está lúcida, não sei o que. Entrei em contato com a neta dela, já marquei a entrevista, ela é lúcida, né? A neta não mora perto da casa, ela mora no interior do interior, né? Não pega muito o celular, mas eu já encaminhei várias perguntas para a neta vai gravar e vai mandar para mim, né? Então, já, ou seja, às vezes as pautas, eu atraio as pautas boas, né? Olha, mas é isso, Celso. A gente cansa de te falar e você não acredita. Premiado é assim, as coisas chegam pra gente. Mas o que eu queria te falar E tem que também ter, é porque tem e tem pergunta que ter, aqui para a gente responder. e tem o que o Cláudio falou aí, né? Tem que ter o feeling do repórter também, né? O repórter tem que ter, porque às vezes ele pode ter comentado com qualquer um e a pessoa deixou para lá, que legal, uma senhora de 110 anos, tá? Aí não está nem aí. Mas 110 anos é uma das mais antigas, é uma das mais velhas, né? Pessoas mais velhas do mundo, né? Tem de 120, tem de 114, mas ela está num grupo muito restrito, né? De 100 anos para cima, né? E ainda está lúcida Claro, ainda, né? não, Então, com certeza. Eu acho que eu não conheço ninguém com 100 anos. eu também não. Pois é, Celso, tem duas Vem perguntas para aí, responder. vem. Mas antes eu quero falar uma coisa em relação à entrevista lá com o ator, né? Você teve sorte, porque muitas vezes a gente entrevista alguém conhecido e a pessoa responde somente aquilo que você perguntou e nada mais. Ele não, ele teve toda essa educação, ele soube conversar e foi soltando as coisas importantes para você. Mas teve um detalhe, por exemplo, eu estava doido para perguntar sobre o Guilherme de Pádua, né, e a Paula, né, Tomás. Foram os dois que mataram a menina, né, a Daniela Pérez, a esposa dele na época, né, fazia a novela. Então, primeiro eu fui ganhando confiança dele e tudo mais, né? Aí a gente falou de Belém, falou das novelas e tal. Aí eu desliguei o microfone para ganhar a confiança dele. Desliguei o microfone e falei, Raul, aquela história lá do. Porque o Guilherme, eu li que o Guilherme. Aí que tá, essa condição de a gente ler de tudo, né? Eu soube que o Guilherme ia sair da cadeia, né? E a Paula também. Que o Guilherme já estava fora da cadeia, tudo mais, já estava tentando viver a vida dele e tudo mais, né? E aí eu entrei no assunto com ele, né? Desliguei, né? Antes dele falar oficialmente, né? Eu desliguei o microfone e falei para ele. E Raul, e essa história do Guilherme de Pádua? Eu falei, não, deixa isso para lá, eu não quero falar sobre isso. É uma coisa muito dolorosa ainda para mim, então acho melhor não falar sobre isso. Aí eu, então tá, então vamos mudar de assunto. Aí eu liguei de novo o microfone e gravei outras coisas com ele. Ele veio praticar skateboard, né? Alguma coisa assim, aqueles skates na água que segura, né? A lancha puxa e o pessoal vai segurando, né? Então ele veio aqui em Belém para gravar um vídeo também, filmes e tudo mais. Aí foi bem legal, por exemplo. Então eu antes de perguntar se fosse um outro repórter de querer lacrar, né, como se diz, né, tentar pegar alguma coisa, né, dele, alguma informação dele assim, aí talvez ele poderia até ser mais rude e não queria mais me dar entrevista, né? Talvez É ficasse com verdade. raiva e ia embora, acabar com Da com a feita, entrevista, né? da feita que ele diz não para alguma coisa, você tem que respeitar, né? Porque aí vai que ele se aborreça de verdade, enfim. Mas, Celso, Vamos lá. tem duas Tem várias perguntas perguntas aí, né? aqui, só para a gente, né? Eu gostei dessa aqui. Na verdade, eu gostei de uma e uma outra é um comentário, né? O Enderson Formigosa. Quando a liberar o AM 900 migrar para FM, vai acabar com a programação?
já que a frequência 97.1 vai retransmitir a Jovem Pan? Eu vou responder por mim, tá? Não sei se o Celso pode responder por ele também. Eu, como funcionária do Grupo Liberal, da Rádio Liberal AM, não tenho informações quando, como, de que forma será essa migração. O que eu sei é que amanhã eu estou de folga e na sexta-feira eu volto a apresentar o programa Panorama Liberal, 10 horas da manhã, e vai ser um programa bem legal, tem entrevistas, mas sobre a migração mesmo, a mudança de frequência, a mudança de nome, a gente não tem data, não tem certezas, não tem nada, tá bom? Celso? Pois é, quando a Liberal AM 900 vai migrar para FM, né? A gente não sabe ainda. A rádio ela vai virar Jovem Pan, né? Isso aí está certo, né? Aquela não é a Jovem Pan News, né? Não é a Jovem Pan de notícias, é a Jovem Pan de música, né? Porque tem duas Jovem Pan, né? A Jovem Pan que é do mesmo grupo, na verdade. Era a Jovem Pan que já tinha aqui em Belém, né? Que agora está a CBN. A Jovem Pan, ela vem então com essa mudança. A Liberal AM vai acabar, né? Vai a ideia aí, né, é fortalecer um pouquinho mais a questão do jornalismo na 97.5, né? A gente vai dar uma reforçada, vamos dizer assim, né, na 97.5, que já tem jornalismo, né? Já tem a participação do jornalismo lá, de hora em hora, né? Tem os programetezinhos do grupo do Liberal Mobiliza, que é um programete a respeito de resíduos sólidos, orientação sobre resíduos sólidos. Então, já tem a participação do jornalismo na 97.5, né? Então, a tendência é dar um reforço aí em relação a isso, né? É, mais informações pela manhã e tudo mais. E à tarde também. Agora, quando vai ser, a gente não sabe, né? Agora, acredito que só para o ano que vem, né? É verdade. Agora, para finalizar a nossa live de hoje, né? Porque está tarde, que horas tem aí, Celso? 10 horas, 3 minutos. 10 e pouco. Olha, tem uma pergunta aqui da Paula Sampaio, que ela falou, primeiro que ela falou que adora a gente. Obrigada, Oh, Paula, é querida. obrigado. Ela mandou assim: já aconteceu de vocês terem que entrevistar alguém de última hora, sem pauta, enfim, e vocês perguntarem algo sem noção e ter a resposta mais sem noção ainda? Eu nunca. Olha, sinceramente, eu acho que todas as entrevistas que eu dei, que eu fiz, na verdade, que eu dei, todas as entrevistas que eu fiz não foram sem noção. Eu sempre busquei fazer sempre uma coisa profissional, por mais que às vezes eu tenha errado, mas na minha cabeça eu busquei sempre ser séria, fazer. E eu nunca tive resposta torta de ninguém, não. Acho que sempre me respeitaram. Até porque, Paula, como eu falei aqui várias vezes, sempre trabalhei no futebol, no esporte, né? Tem um ano só que eu não estou no esporte. Então, eu sempre entrevistei homens, a maioria homem, homem, homem. E eles, quando eles veem uma mulher na beira do gramado, eles não são grossos com a gente. Eles têm um certo cuidado. Então, eu nunca tive uma resposta grosseira, não. O que eu já tive foi pessoas não querendo entrevistar, passar direto, falar não dá agora, virar a cara, mas resposta sem noção eu nunca tive. E você, Celso? Eu já fiz, não uma pergunta sem noção, né? Mas eu já fiz uma pergunta que nem eu mesmo entendia, né? Eu tentei explicar, não sabia muito direito o que era. Aí o entrevistado já tinha sacado, né? Então ele deu uma orientadazinha, basicamente, mais ou menos do que eu queria perguntar, né? Que às vezes quando a gente não tem uma pauta, né? Não sabe o que vai perguntar, realmente às vezes dá uma enrolada. Já aconteceu logo no início. Eu não tenho muita ideia do que eu ia perguntar, né? Às vezes fazia uma enrolação e não perguntava nada, né? Igual aquela história de fala, e na hora não pergunta nada. E o entrevistado também não respondeu nada. Às vezes tem pergunta que a gente fala e o entrevistado foi para o outro lado. Teve uma vez que eu entrevistei, eu acho que, eu não sei se foi foi alguém importante, assim, que eu fiz uma pergunta e respondeu outra coisa, não tinha nada a ver. Né? Não sei se ele entendeu a minha pergunta ou não quis responder, né? Porque tem isso, né? O entrevistado, quando ele não quer responder uma pergunta, ele muda de assunto e responde outra coisa. Acontece muito isso com político, né?
às vezes, quando a gente entrevista alguns políticos, assim, alguns mudam de resposta, mas às vezes eu já fiz perguntas sem noção que nem eu mesmo entendi. É meio complicado isso. Ó, é, a gente vai encerrar a live já, só que eu e o Celso, um de cada. Eu nem não estava na pauta isso. Na verdade, as nossas lives, elas não têm assim exatamente uma pauta, ela tem um tema, né? Mas a pauta, a ordem, isso não tem, tá, gente? Não tem mesmo. Inclusive, eu sempre me preparo para fazer alguns trabalhos. Eu considero isso também como um trabalho, essa live. Mas hoje eu não me preparei, tá? Hoje eu estou num dia preguiçoso. Eu dormi à tarde, eu lavei meu Mas cabelo. Tenho que gravar mas um você contou vídeo para o para meu Instagram daqui a pouco. Eu não sei nem o que eu vou fazer, vou ter que jantar, não sei nem o que eu vou jantar. Mas deixa eu te falar. Duas coisas. Eu vou dar a minha dica e o Celso vai dar uma dica dele sobre entrevista. Celso, enquanto eu vou falando aqui, vá pensando aí. Uma dica para a gente encerrar, tá? A minha dica é porque eu já vi repórter, como ele falou agora, eu lembrei. Eu já vi repórter enrolar tanto para fazer uma pergunta que ele se perde e erra em gravação, aí volta para entrevistar. E no entrevistado fica assim, olhando assim para a pessoa e vendo, coitada, sabe? Eu já vi isso acontecer muito. tá vendo? E o que eu aprendi na Liberal, com muitos profissionais, com meu pai, com o Celso, com muita gente, ainda bem que eu passei por essas pessoas, tá? Porque se não fosse eles, eu acho que eu ia ser uma repórter assim, de falar, 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 falar. Mas uma coisa eu aprendi: seja objetivo. Se você quer perguntar qualquer coisa para um entrevistado, pense um pouquinho antes de fazer aquela pergunta enorme e pergunte, seja bem direto. Por exemplo, governador, aquele dinheiro onde foi encontrado? Presidente, prefeito, ônibus lotados, quando isso vai terminar? Sabe? Essas coisas assim. E se você for falar, explicar, aí já sabe. Ah, prefeito, ontem eu vi que muitos ônibus estão lotados, em meio à pandemia, eu fiquei assustada com isso, blá, 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 blá. Ele vai cansar disso. Então, seja objetivo, tá? Que eu acho que essa é a minha dica. E você, Celso? Até porque também ele vai responder, mas você viu onde isso? Aí você vai confrontando ele, né? Eu vi, eu venho todo dia, prefeito. Todo dia eu venho, né? Vai virar Mas uma é, mas, briga, né? mas essa dica é bem importante realmente, né? Tem gente que fala, prefeito, ontem pela manhã, a partir das 6 horas da manhã, a gente teve informações de que os ônibus da empresa tal vinham lotados, tal, 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 tal. Até fazer a pergunta, o prefeito já. A pessoa se esquece da pergunta, perde o raciocínio. Eu acho o seguinte, são duas dicas, né? Que eu vou dar duas dicas. Pedi uma, eu vou dar duas. Duas em uma. É rápida. Primeiro, saiba o português correto, né? Pelo menos o básico do português, né? Porque fizer uma pergunta complicado para uma pergunta com erro de português básico, primário para o entrevistado, né? Ainda mais que o entrevistado tiver um conhecimento da língua portuguesa, aí vai ser complicado você, né? Falar a gente fomos, né? Aí, né? Tem gente que fala, né? Então, é complicado. Então, estude aí mais ou menos a língua portuguesa, né? Aquela Não, não, regra não básica. procure falar palavras difíceis. Use só o básico, é Exatamente. mais bonito Palavras até. claras, né? Coloquial mesmo, aquelas palavras que você fala do dia a dia. Não precisa ser palavras chulas, né? Mas palavras coloquial, realmente. E também a outra que eu tinha até anotado aqui, para eu não esquecer. Ah, sim. É, a gente comentou agora há pouco também. Ouça tudo que você puder, leia bastante, veja televisão, escute todo tipo de música. Eu escuto tudo tipo de música. Não quer dizer que você goste de, né? Você vai gostar da música. Mas, Qual é a live né? de hoje? Qual é a live de hoje? Vai ver se você sabe. Qual a live de hoje? É. Como assim? Porque você falou que escuta todo tipo de música, sabe de tudo um pouquinho. Qual é a live de hoje, então? A live musical? Não, Tiaguinho, não. Não. Nem o Alexandre Pires ia cantar com o Tiaguinho, né? Jorge Mateus. Ah, Jorge Mateus de novo.
Então, então é isso. Procure saber mais, né, Celso? É, Pesquisar ouça bastante músicas, veja os fofocas. telejornais, novela, fofoca. É por isso que às vezes eu comento de fofoca, né, no programa, é porque eu leio às vezes também, né? Então está Sabe passando na melhor que televisão. eu. Sabe Pois melhor que é. eu. Então, vendo um pouquinho de cada coisa, a gente vai ter ideia, uma ideia básica e vai ter como perguntar também, né? Porque senão a gente não, tendo uma ideia mais ou menos, parece que a gente sabe de tudo, né? Mas, na verdade, a gente sabe apenas o básico. É isso, tem que aprender, tem que, por exemplo, ler bastante, né? Tudo que está acontecendo, ficar sempre antenado do que está acontecendo. E no mundo da música também, né? Até porque a gente trabalha em rádio, né? É isso. Celso, mais uma quarta-feira, né? Beleza. Semana que vem tem mais. Qual vai ser semana que vem? Vai ser sobre ao Semana que vem vivo. é até ao vivo, né? Falar do ao vivo, a gente começou até um pouquinho hoje, falar um pouquinho, né? Mas o ao vivo tem muita coisa que a gente pode falar aí, vários erros, né? E várias coisas engraçadas, né? É. Então, dá para gente comentar aí os erros de ao vivo, né? Eu tenho um, só para dar um spoiler, eu fui estrear no Campo do Remo, né? Como setorista, Não, fazendo não é campo do Remo, não, é estádio. o Remo é campo. Aí, né? Eu fui lá no Campo do Remo. E aí eu. Não, tá, estádio, no estádio do Remo. E eu estava estreando lá, conversei com. Todo empolgado, né? Podia entrar no meio do gramado. Entrevistei jogadores, o Valmir Rodrigues, que estava lá, né? Entrevistei os jogadores e, por final, entrevistei o árbitro, né? E o senhor vai ser. O senhor não vai aguentar, o senhor não vai tolerar reclamação, vai dar cartão amarelo, cartão vermelho. Eu vou, não vou tolerar, vou ser ríspido e tal, 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 tal. Aí eu, para passar para o Valmir, né? Tá aí o árbitro do jogo, Valmir. Ele disse que vai ser bastante energético no jogo. Aí o Valmir, ele vai tomar muito energético, aí ele vai ficar ligado no jogo, né? Aí depois eu me toquei, né? Aí não, vai ser enérgico no jogo, não vai ser energético, é enérgico. Mas ao vivo tem isso, né? A gente não pode. Você quis mostrar para todo mundo, né, que você conhece, né? É, no Esse início. negócio, esses repórteres que gostam de mostrar que conhecem, eu acho que estão indo para o caminho errado, viu? Eu acho que o básico, menos sempre é mais, o básico É, sempre é muito mais bonito. Mas é isso, você exatamente. aprendeu. Aprendi. Também não falo mais. Bora aproveitar que tá todo mundo saindo já e a gente vai também, Já, antes que todo mundo lá. voltem. É, Boa noite. beleza, então. Valeu, Até abraço. sexta. É, tchau. Lembrando que tem a live amanhã do Kennel Club, live do Cacepa. A gente vai falar sobre o Akita. Akita é um cachorrinho, né? Do aquele filme. Qual é o nome do filme, rapaz? Sempre ao seu lado, né? Com Richard Gere. O Akita. Então a gente vai falar a respeito lá do Akita. Vai ser bem legal. Amanhã, a partir das 8 horas da noite. A gente vai falar exatamente aí do cachorrinho Akita. A partir das 8 horas no site da Cacepa, tá? Do Kennel Clube do Estado do Pará. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.